Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Renê Silva, fundador do jornal Voz das Comunidades, e hoje estou aqui com vocês para falar sobre a situação dos jovens negros nos dias de hoje no nosso país. Para debater sobre o assunto, eu recebo 3 convidados especialíssimos. Eu começo as apresentações pelo Salvino Oliveira, secretário especial da Juventude da Prefeitura do Rio. Seja bem-vindo, Salvino. Obrigado, Renê. Olá a todas e todas. É um prazer enorme estar em mais um espaço de debate, especial com velhos amigos e numa temática tão importante. Tenho certeza que vamos ter um debate muito rico aqui. Eu recebo também a Dara Santana, militante do Coletivo Nacional de Juventude Negra, Enegrecer. Seja muito bem-vinda, Dara. Olá a todas, todos e todes. Obrigada, Renê. Estou muito feliz da gente poder aqui trocar um pouco sobre o futuro da nossa juventude, né? A esperança, para onde vamos caminhar. Verdade, Dara. Muito obrigado aí pelo participar com a gente. E para completar o time, Tom Mendes, diretor executivo do Instituto de Identidades do Brasil, o IDBR. Seja muito bem-vindo, Tom. Obrigado, Renê. Prazer enorme estar aqui com vocês, na presença de Dara, de Salvino, também você, né, Renê, que é um querido, para falar de uma temática que é super importante para nós, mercado de trabalho, a pauta racial e esse mês aí que está super em voga, né? É isso. Obrigado pelo convite. Obrigado, Tom. Obrigado, Dara. Obrigado, Salvino. E, para a gente começar, ser negro no Brasil não é nada fácil. Negros têm mais do que o dobro de chances de serem assassinados aqui. Em 2019, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes negros foi de 29,2, enquanto a de não negros foi de 11,2. Os dados são do Atlas da Violência 2021. Veja a reportagem. Quem não é vítima de preconceito não pode ter a dimensão da trajetória dos jovens negros no país. Conviver com as limitações impostas pela cor da pele. A dívida é histórica. Somos o último país das Américas a abolir a escravidão. Embora seja a maioria, a população negra é a mais ameaçada. São casos de violência, desemprego e menor acesso à educação e saúde. Jovens entre 15 e 29 anos perderam 14% da renda proveniente do trabalho nos últimos anos. Estima-se que a cada 23 minutos, um jovem negro é morto no país. Números que confirmam o racismo estrutural, o acesso dos jovens ao mercado de trabalho, como corrigir as desigualdades, quais os desafios da sociedade nessa questão. Secretário Salvino Oliveira, vamos começar o debate com você, que é um exemplo de superação e potência, vindo lá da Cidade de Deus, venceu diversas adversidades na vida. E para quem não sabe, o Salvino, ele é cria lá da Cidade de Deus e já teve diversas profissões, já participou de várias coisas. E Salvino, conta um pouco para a gente aqui, por favor, qual é o seu grande desafio à frente, aí com apenas 23 anos, à frente da Secretaria de Juventude? Qual é o seu desafio para os jovens na nossa cidade? Obrigado, Renê, por mais uma apresentação. É isso que você trouxe, O homicídio, ele é a ponta de um iceberg de milhares de outras violações e é a mais grave delas. Mas quando a gente está falando da juventude, em especial da juventude negra, a gente tem vários outros desafios colocados que vêm abaixo desse maior, que é o homicídio. A gente tem, por exemplo, o estudo da Universidade de Brasília, que diz que de 2012 a 2016, o suicídio de jovens negros passou mais de 55% da taxa dos suicídios no nosso país. Isso é gravíssimo, fora as várias outras desigualdades estruturais que a gente vive e que botam a juventude negra em risco. Então, a diferença salarial, a diferença nos acessos, a diferença nas oportunidades. E aqui, no caso do Rio de Janeiro, a gente tem alguns desafios muito colocados, que inclusive são desafios que me atravessaram na minha trajetória pessoal. Você trouxe um pouco sobre a minha trajetória pessoal. Para quem não sabe, eu comecei a trabalhar muito jovem, com 13 anos, vendi água no sinal, vendi doce no ônibus. E esse é um grande desafio aqui no Rio de Janeiro, a empregabilidade e a inclusão produtiva dos nossos jovens. A gente tem hoje, na cidade do Rio de Janeiro, uma taxa da juventude, juventude nem ou sem, de 19,6%. 19,6% dos jovens do Rio de Janeiro
não trabalham e nem estudam. Isso é gravíssimo, em especial para os jovens negros que compõem a maior parte desse percentual. Como aqui a gente consegue construir políticas públicas de Estado, não de governo, que sejam capazes de, a médio e longo prazo, reverter esse quadro que, com o tempo, com o avanço das tecnologias, tem se agravado cada vez mais. Agora eu vou abrir para a Dara, né? Você que sempre foi muito engajada na luta contra a desigualdade, na luta contra o racismo, né? Eu quero entender qual é a dificuldade que você enfrenta hoje no combate às opressões da sociedade em favor da juventude negra no nosso país. Essa juventude que nem trabalha, nem estuda, essa juventude que não está nem entra no índice de desemprego, porque não está procurando emprego, ela perdeu perspectiva. E a maior preocupação, eu acho, que a gente tem para o próximo período, para o pós-pandemia, é como fazer a nossa juventude periférica, a nossa juventude negra, passar a ter perspectiva de futuro, para que isso não se perca, porque é a perspectiva de futuro que vai fazer com que ela procure um curso, com que ela procure uma profissão, com que ela vá procurar um ambiente cultural. A morte, né, o homicídio, a morte violenta são um tipo de morte, mas Salvino também trouxe as questões do suicídio, e isso é a morte dos sonhos. E a gente precisa de uma juventude negra viva, é para isso que a gente milita, é para isso que a gente está na luta, e essa juventude negra viva passa por essa construção de uma perspectiva de futuro. E como a gente resgata a nossa juventude? Que juventude vai retornar, por exemplo, para a sala de aula? E eu não estou falando só da sala de aula dos nossos colégios de ensino médio, mas, por exemplo, os nossos cotistas nas universidades terão assistente estudantil para conseguir se manter na universidade, finalizar o curso? Quais as perspectivas desses cotistas, dessa juventude negra conseguiu acessar através das cotas, por exemplo, a universidade de emprego? É necessário que a gente faça um estímulo, né, no nosso trabalho enquanto militante, por exemplo, para dialogar com esses jovens e fazer com que eles acreditem e continuem acreditando de que é possível construir um futuro melhor. Então, já é comprovado que o negro no Brasil tem muito mais dificuldade para alçar voos, principalmente no que diz respeito a trabalho, mas as instituições públicas e privadas ainda insistem em negar o chamado racismo institucional. O que ainda falta para que a gente possa realmente combater o racismo estrutural? Eu diria, entre várias coisas, a principal que eu colocaria assim, como ponto principal é investimento, né? E querer fazer. Essa é a realidade. Eu tenho dito muitas vezes para várias pessoas em espaços assim de discussão que nada é orgânico, nada, né? Então, quando a gente fala de diversidade, não é orgânico. As pessoas não vão trazer diversidade para esse ambiente corporativo gratuitamente, né? Então, organicamente não vai acontecer. Então, falta muita coisa, falta conscientização de lideranças, faltam programas propositivos, né? E que sejam disruptivos mesmo, né? Por exemplo, alguns programas voltados a trainees exclusivamente para pessoas negras, por exemplo, para acelerar esse processo. Então, esse movimento de conscientização é o que mais está escasso, né? Então, para a gente, eu sempre digo muito que para ter diversidade, a gente precisa de algumas coisas, né? A gente precisa, e para combater esse racismo institucional, estrutural que a gente tem, a gente precisa de metas, métricas, né? Prazo para isso acontecer e, principalmente, investimento, né? Se a gente vê hoje algumas lideranças de empresas, sendo negras ou não, né? Falando mais sobre isso não foi à toa. Tem toda uma movimentação, né, dentro dessa estrutura para que isso aconteça. Então, tem o trabalho da Dara, tem o teu trabalho, né, Renê, muito em periferias também, tem o trabalho do Salvino e de várias outras instituições e pessoas para que isso aconteça. Então, acho que é um trabalho a muitas mãos, tem um processo educacional, que antigamente a gente poderia dizer, né, que grande parte da empregabilidade, a gente tinha um gargalo na educação, mas hoje, principalmente com a frente de cotas e mais oportunidades para as pessoas estudarem, pessoas negras, né? A gente tem um gargalo enorme no mercado. A gente tem mesmo pessoas hoje formadas e bem capacitadas. Tem muitas estruturas ainda e muitas amarras que não foram desfeitas ainda, né? Porque quem decide quem entra e quem sai, essa decisão, inclusive, não só no meio corporativo, mas no ambiente político, no ambiente acadêmico, ainda não são pessoas negras, né? São pouquíssimas, aliás. Então, a gente precisa disso. Investimento, prazo, métricas e metas. Perfeito, Tom. Bom, e agora eu queria entender um pouco, né? Aí essa pergunta pode ser um pouco mais ampla para os três,
né? A gente tem visto muitos debates rolando nas redes sociais sobre brancos aliados, sobre antirracistas, sobre isso. Eu queria entender com vocês como a sociedade brasileira, que é não negra, né, como ela pode contribuir nessa discussão, como ela pode, de alguma forma, também participar desse combate ao racismo no nosso país. Então, a luta por igualdade racial, ela não é de responsabilidade só da população negra ou indígena no nosso país, né? Ela é uma responsabilidade geral. Alguns estudiosos hoje já debatem, né, branquitude, branquidade, que são os pactos sociais mesmo, que muitas vezes passam invisíveis, e a gente precisa entender que vivemos numa sociedade estruturada no racismo, e que esse racismo vai passar pelo nosso material didático, pelas nossas relações pessoais, e a partir disso entender também que o papel da pessoa branca, né, da branquitude, do não negro, é se olhar para os seus comportamentos, olhar para o seu histórico familiar e, a partir disso, num comprometimento real de vida, entender que o racismo está aí, ele foi colocado em nós. Não adianta a gente fingir que ele não está ali, a gente fingir que não tem que lidar com esse processo de desconstrução constante. Quanto mais a gente conhece o que é o racismo, mais a gente percebe que nós reproduzimos comportamentos racistas, discursos racistas. Então, é fundamental que a pessoa se entenda enquanto alguém que pratica o racismo, para que ela possa desconstruir e, a partir disso, olhar para o seu entorno, para o seu histórico mesmo, para o que a sua família foi capaz de construir, para de onde vem, né, o dinheiro da minha família, por exemplo, de onde vem os acessos que eu tenho, e a partir deste lugar começar a estimular jovens negros, a população negra a estar presente, se preocupar com a presença de negros e negras no espaço, por exemplo, uma mesa de uma reunião de direção, e aí partidária, por exemplo. Se não tem uma pessoa negra e você está naquela reunião, você precisa se levantar e falar, não vou sentar nessa reunião, porque não tem ninguém negro nessa mesa. E não se colocar no lugar de alguém que, tudo bem, eu vou sentar nessa reunião e aqui representar vocês. Hoje, o que o movimento negro pede é que não se sente na mesa se não tiver pessoas negras. Nada sobre nós sem nós. Nós temos os instrumentos, nós temos todo o aparato possível para estar presente nos espaços de poder, nos espaços políticos. Então, nós queremos falar, nós precisamos estar na mesa. Ser antirracista é entender que, se você topa conversar só com a branquitude, se você topa conversar só com as pessoas brancas, você está topando a reprodução do racismo. Você tem que se negar a estar nesse lugar e chamar negros e negras para estarem nesse lugar. Inclusive, às vezes, isso demanda abrir mão de estar nesse lugar por entender que existem pessoas negras preparadas e que não acessam esses lugares por causa do processo racista. Existe um privilégio na branquitude. E isso precisa ser entendido, e construir a igualdade vai demandar passos atrás, sim, para a branquitude. Excelente, Dara. Acho que é isso mesmo. A gente, eu principalmente, quando recebo algum tipo de convite também e percebo, eu também, muitas das vezes, acabo recusando tal convite por, enfim, não me identificar. E, Tom, queria te ouvir um pouquinho sobre. Renê, o meu olhar para isso, ele é muito voltado a esse lugar também do mercado de trabalho, né? E o que eu tenho observado é uma coisa que a gente fala muito, esse movimento antirracista, criar uma jornada antirracista, né? Também para as pessoas negras, é claro, que eu acho que é importante, que não é só porque somos negros ou indígenas que a gente sabe a totalidade da temática. A gente sente na pele, a gente vivencia isso, mas não necessariamente a gente sabe os pormenores, e principalmente a parte histórica. Tem uma questão muito individual, né, das pessoas que são ditas, né, aliadas, que é ler mais, procurar mais, gerar oportunidade, abrir mão de algumas coisas, se aprofundar de verdade, porque quando a gente fala, inclusive, diversidade e inclusão, é bom para todo mundo. A gente está falando aqui de quesitos econômicos, sociais, entre várias outras coisas. É bom para todo mundo, né? Se a gente consegue melhorar a vida de uma pessoa negra, quando a gente faz a média geral, independente de quem seja a pessoa, a gente está melhorando a média geral para todo mundo, né? Independente de qual seja a frente. Dentro do meio, eu vou reforçar aqui uma coisa que eu falei anteriormente com relação à questão orgânica, do não orgânico, né? Então, a gente reforça muito nesses espaços, principalmente nas empresas de grande porte, que a temática racial seja feita, né? Porque toda empresa que está aqui no Brasil, ou qualquer parte do mundo, ela precisa dar uma devolutiva social para aquele espaço que ela ocupa, porque ela tira recursos daquele espaço. E uma das coisas que sempre se identificam quando uma empresa chega aqui no Brasil
é a questão racial, é o racismo, é esse processo que o Brasil sofreu, né? A população negra sofreu no Brasil, e a gente cria espaços de discussão para que as pessoas saibam principalmente o quesito histórico, né? Quando a gente começa a olhar para a nossa história, a gente começa a traçar os passos para o futuro, né? Então, se você é uma pessoa não negra ou indígena e quer se tornar um aliado, olhe para o nosso passado real, olha inclusive para as pessoas que não tiveram oportunidade de contar suas próprias histórias. O cenário que a gente tem hoje, onde a gente sabe, principalmente aqui no Rio de Janeiro, quem mora na Zona Sul e quem mora na Zona Norte, quem mora em outros lugares, essa separação que a gente tem aqui, ela é uma evidência clara, né, de um processo histórico que não é à toa, né? Então, tem que ter um esforço. A gente tem chamado agora uma coisa de compliance social, tem que vir da veia mesmo, né, para que as coisas aconteçam de verdade. E como eu disse, como não é orgânico, a gente tem que criar políticas para construir um processo perene que isso ocorra. Se você é uma pessoa não negra ou indígena, é importante você construir um espaço que, quando você sair desse espaço, aquilo que você construiu esteja de forma perene. Então, essas e outras práticas, né, para além de consumir conteúdo, pensar na empregabilidade, eu acho que pensar no processo histórico é uma das coisas mais importantes. Excelente, Tom. Muito obrigado. Bom, agora pegando o gancho nessa sua última fala, né, de como política, eu queria entender um pouco, Salvino, qual é a sua opinião sobre como a política, né, qual é o seu posicionamento e como a política, como a gente, através da política pública, a gente pode ter políticos aliados à causa, né, do combate ao racismo no nosso país e da valorização do jovem negro no Brasil, no Rio de Janeiro, como for. Muito importante a sua pergunta, René. Acho que a gente tem que partir de um ponto muito simples, que é entender que apenas 134 anos atrás, a escravidão ela era uma política de Estado, né? Ela fazia parte das nossas estruturas. Então, como todo político ou qualquer pessoa que esteja no espaço de decisão, a partir de um entendimento que 134 anos são o quê? No máximo 4 gerações atrás da gente, como a gente tem um compromisso de mudar esse quadro, de fato mudar mesmo, porque a gente tem um processo de fim da escravatura no Brasil em que a população negra não foi indenizada de maneira nenhuma, pelo contrário, elas foram largados à própria sorte. Agora, a gente tem, a partir do princípio da isonomia, tratar os desiguais de maneira desigual. Significa que, se há uma disparidade de oportunidades, de acessos, a gente precisa lutar para que isso não aconteça, valorizando aqueles que mais precisam de governo. Eu acho que, por exemplo, a política de cotas ela é um avanço muito grande nesse sentido, mas a gente tem que ir além, tem que sempre buscar ir além nessa luta contra as desigualdades. Aqui na Juve Rio, por exemplo, a gente tem lutado muito para implementar políticas que estejam nos territórios mais vulneráveis no sentido socioeconômico, né, que são territórios majoritariamente negros. A gente tem, por exemplo, o lançamento do nosso primeiro equipamento público na região da Pavuna, que é uma região historicamente concentra os piores indicadores da cidade. A gente tem aqui os nossos espaços de mediação sociopolítica, em que a gente incentiva a participação política da juventude. A gente tem as vagas destinadas para a população negra e para a população que tem os recortes minoritários na nossa sociedade, entendendo que, se a gente fala de pluralidade, se a gente fala de dar vez e voz aos jovens, a gente precisa entender que essa juventude é extremamente heterogênea e que esses grupos minoritários precisam ter, de fato, capacidade de serem ouvidos e, mais do que isso, de estarem nesses espaços de decisão. Aqui na nossa equipe, René, por exemplo, a maior parte da nossa equipe é composta por jovens negros da Zona Oeste. Então, a gente tem buscado ativamente trazer esse debate para dentro da Prefeitura, não só na Secretaria de Juventude, mas em todas as estruturas, entendendo que a modificação dessa desigualdade social que a gente vive parte, principalmente, de nós negros. Obrigado, Salvino. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, o debate está muito bom, mas não sai daí. O Câmara Rio Debate volta já já. O Câmara Rio Debate está de volta com um tema de suma importância para combater o racismo no Brasil. A gente continua falando sobre a situação dos jovens negros nos dias de hoje. Vamos ver o que as pessoas nas ruas pensam sobre o assunto. Eu, por exemplo, vim de um lugar onde muitos escolheram seguir caminhos errados. Eu escolhi
seguir um caminho certo, que era o trabalho. Sempre me esforcei a estudar, esforcei a ter o meu melhor, e dificuldade, eu acho que no termo em geral, né? Não somente para jovens negros, mas também brancos que são também pobres também, que passam por uma dificuldade dessa. E eu vejo assim, a dificuldade que é até mesmo para você uma colocação no mercado de trabalho, entendeu? Inclusive até em muitos casos já aconteceu comigo de eu perder um emprego por causa de eu não ter nível superior, né? Eu não fiz ainda devido a dificuldade financeira, né? Que paga o aluguel, enfim. É muito difícil. Ainda mais quando a pessoa é de uma comunidade humilde, encontra-se uma dificuldade de uma porta de emprego elevada. Bom, eu sou morador da Pavuna. Por ser uma área descrita de risco, às vezes a gente passa num local que os caras param a gente e falam, tá fazendo o quê? Tá indo para onde? Às vezes a gente tá só indo numa padaria, tá só indo no mercado e sofre esse certo tipo de preconceito. Não tem nem muito o que falar, né? A gente vê hoje, né? Se você olhar em volta, qual é a cor das pessoas que estão aqui jogadas na rua? A maioria são negras, né? Existe um motivo para isso. A gente não pode dizer que é porque a pessoa escolheu aquilo. Existem caminhos que levaram a pessoa para aquilo, né? Mas esses caminhos têm um porquê. Vamos voltar agora a conversar com os nossos convidados. Dara, apesar de alguns avanços conquistados, como a Lei Maria da Penha, o número de homicídios de mulheres negras segue aumentando. Segundo o Atlas da Violência, em 10 anos, o assassinato de mulheres negras aumentou 15,4%, enquanto a taxa de homicídios de mulheres não negras diminuiu 8%. Na sua opinião, quais são as principais causas desses números hoje? Olha, René, eu acho que a principal causa dessa violência, né, e aí não só sobre mulheres negras, mas sobre a nossa juventude como um todo, é a desumanização dos nossos corpos. Nós não podemos esquecer que passamos por um processo, né, de escravização desse povo negro, desumanização desse povo negro, então eles eram vistos enquanto animais, objetos, nós éramos vistos enquanto animais e objetos nessa construção do imaginário social coletivo brasileiro. Nós não tivemos qualquer política pública de Estado para reverter essa situação e essa ideologia no nosso país. Então, de repente, o Estado coloca para nós o mito da democracia racial e se finge que nada aconteceu. Mas você não tem na construção, né, desse patrimônio histórico, cultural do nosso país, na construção do que nós nos entendemos enquanto identidade brasileira, essa desconstrução da lógica de exploração e violência sobre o corpo negro. Então, essas mulheres negras, elas não são humanizadas pela sociedade, elas não são vistas enquanto mulheres, elas não são vistas na totalidade das suas sensibilidades, das suas necessidades. E este, para mim, é o ponto-chave que tem o aumento dessa violência, né? E também a normalização da violência, porque nós somos as mulheres que mais sofrem violência, nós somos a juventude que mais morre em situações de violência, nós somos a população LGBT que é mais morta em mortes violentas. 80% dos homicídios na população LGBT são de LGBTs negros e negras. Então, a desumanização dos corpos negros, a objetificação desses corpos é o que dá essa legitimidade para essas violências acontecerem com os nossos corpos. Nós precisamos entender que corpos negros merecem afeto e que as mulheres negras não são fortalezas. Elas passam por processos que as endurecem e que elas sobrevivem, sim. Somos grandes sobreviventes. Mas há uma sensibilidade, uma necessidade de olhar com sensibilidade e entendimento de que somos humanos e humanas e que não há essa universalidade, né, do homem branco, cis, heterossexual. Existem outros corpos que são humanos também, que merecem esse olhar humanizado. Boa, Dara. Pegando gancho na sua pergunta agora, Salvino, queria que você me respondesse, né? E pegando gancho exatamente no que a Dara falou aqui, como você vê, né, através da sua vida também, que foi mudada através da educação, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre os programas da Secretaria, né, junto às instituições de ensino, o que está sendo feito para integrar, né, de verdade, os jovens do mercado de trabalho. Bom, René, muito boa a sua pergunta. A gente aqui na Secretaria de Juventude entende que a juventude ela é uma pauta transversal a quase todas as outras pastas e também aos outros atores da nossa sociedade. Por isso, a gente tem
trabalhado e clamado muito pela construção de um pacto pela juventude carioca, um pacto capaz de envolver todos os atores sociais e transformar a médio e longo prazo a realidade desses jovens. E dentro desse pacto, nós criamos um grande programa chamado Emprega Juve, é um programa de inclusão produtiva do jovem, tanto no mercado formal quanto no mercado empreendedor, entendendo três sub-eixos, né? 3 grandes sub-eixos. Primeiro e a Dara trouxe isso para a gente muito bem, o jovem precisa voltar a sonhar, nossa juventude precisa voltar a se enxergar nesses espaços. Por isso, no nosso primeiro eixo, a gente tem as nossas capacitações mais básicas. Ensinar para a juventude a trilha profissional, ensinar habilidades socioemocionais, mostrar que as doenças psicossociais elas são uma causa séria, já são a 3ª maior causa de morte entre os jovens no Brasil. Esse é o primeiro eixo, voltar a sonhar. O segundo eixo são as nossas capacitações de fato na ponta, que é onde a gente, por exemplo, esse mês está dando os cursos de transista, onde a gente dá o curso de operador de drone, a incubadora de startups, enfim, as várias parcerias que a gente tem, inclusive muitas delas com empresas privadas. A Unsuan já foi uma parceira, várias outras empresas já foram parceiras. O jovem voltou a sonhar e está capacitado para o mercado de trabalho. Agora a gente vai para o último eixo desse grande programa de empregabilidade, que é o nosso programa, nosso banco de talentos. Ali, as várias empresas parceiras conseguem, e tem um selo ali, uma chancela da Secretaria de Juventude dizendo que aquele jovem está capacitado para o mercado de trabalho, elas conseguem selecionar. Já são mais de 100 empresas que têm acesso a esse banco de vagas e que, inclusive, é também uma parceria com a Unicef, com um curso da Unicef chamado 1 milhão de oportunidades, em que a gente tenta transformar a vida desses jovens a partir de uma oportunidade. Como você bem trouxe, alguém me deu uma oportunidade na vida e eu consegui transformar a minha realidade, assim como você conseguiu transformar a sua, e a gente quer que a juventude carioca consiga voltar a sonhar, a ocupar qualquer espaço possível e tenha oportunidades para isso. É o que a gente quer deixar de legado enquanto Secretaria de Juventude. Boa, Salvino. Tom, qual é a sua resposta, né, que você tem recebido, na verdade, das campanhas e ações feitas para conscientizar a sociedade contra o racismo, através das iniciativas do IDBR? Qual é o seu maior desafio nessa luta? Um pouco do que eu falei, eu acho que o principal deles é investimento. A gente está quebrando um pouco isso. Não sei se todos conhecem, mas a gente tem um dos nossos principais atividades, né? A gente tem hoje 3 pilares do IDBR, que é um pilar de empregabilidade, um pilar de educação e um pilar que a gente chama de engajamento, que a gente aporta nossos eventos ali. Inclusive, no pilar de educação, o Salvino comentou aqui sobre a parceria com a Unicef, do UMIO. O IDBR hoje é a instituição guarda-chuva para tratar da parte educacional disso, né? Principalmente da pauta racial. Então, só fazendo um gancho com isso, né? Hoje, o pilar aqui que Salvino falou de parcerias é uma coisa onde eu atuo muito diretamente, né, com as empresas. Hoje nós já atendemos mais de 200 empresas aqui no IDBR e tem uma certa perenidade com algumas dentro do selo Sim à Igualdade Racial, onde a gente cria todo um planejamento estratégico e de governança para que essas empresas façam de verdade uma diferença interna e externa, né? E é isso, eu acho que corrobora, né, com isso, né? Então, a gente tem aqui, voltar a sonhar, né, Salvino? A parte de capacitação, que o IDBR também tem uma frente aqui, e essa parte que o Salvino comentou de parcerias, onde a gente atua diretamente com as empresas, porque, assim, uma coisa é a gente fazer a parceria, outra coisa é as lideranças, principalmente o corpo dessa empresa, entender a importância disso, porque a gente não está aqui fazendo favor, né? Não é uma ação social, não é isso. A gente vai pegar pessoas talentosas que precisam de oportunidade de investimento e vai colocá-las no mercado como qualquer outra, né? Não é desse lugar. Eu acho que o principal desafio, Renê, assim, só resumindo com relação a isso, é investimento e fazer com que o mercado entenda que essa é uma pauta, né, que costura tudo que a gente faz. Hoje, né, quando a gente trata da temática racial, a gente sabe que ela permeia tudo que a gente falar. Se for falar de primeira infância, se for falar da pauta de gênero, da pauta com relação à geração, infância, juventude, tudo, se a gente faz um recorte racial, a gente continua percebendo que a população negra continua sendo desprivilegiada nesse processo. Então, hoje é isso, investimento direcionado e propositivo, né? E também um processo educacional de uma forma mais global, né? E em massa,
para que as pessoas entendam que a gente está falando aqui não é nenhum tipo de favor. Né? O Salvino comentou também de tratar a desigualdade diferenças com diferenças ali, é uma coisa que a gente está fazendo. Não há uma isonomia nesse processo. E o que a gente faz? Então, a gente tem que fazer uma comunicação muito forte e a gente tem que ter um investimento forte também das várias camadas da sociedade. Acho que é isso. Bom, foi uma honra demais conversar e debater sobre esse assunto com vocês, mas antes da gente acabar, eu gostaria de ouvir as considerações finais. Dara, por favor. Queria agradecer o convite, também falar um pouquinho aqui, que eu acho que desse papo a gente trouxe algumas coisas centrais, né? Uma necessidade da gente reformular a nossa educação e estimular nossos jovens, né, a retornarem para as salas de aula nesse pós-pandemia. Precisamos falar sobre racismo e sobre relações étnico-raciais e precisamos ter isso no currículo desde criancinhas. E, por último, dizer que a juventude negra está viva, a juventude negra está com a mão na massa e chamar todo mundo para estar construindo com a gente esse outro Brasil possível, né? Com a igualdade racial, antirracista e um Brasil de vida. Agora, Tom, diretor executivo do Instituto IDBR, por favor. Quero agradecer aqui, assim como a Dara falou, a possibilidade de discutir e trazer essa temática para um espaço tão importante. Queria reforçar também que nada é orgânico, precisamos querer fazer e fazer de verdade. Eu sou de Acari, que tem um dos piores IDHs do Rio de Janeiro, e quem eu sou hoje, né, passou por muitos fatores. Família, educação, minha construção da personalidade e principalmente políticas públicas. Então, teve investimento e teve oportunidade, de certa forma, né? Então, fica a dica, né? Fica a dica. Obrigado, Renê. Obrigado, produção. Obrigado, Tom. Salvino. Renê, em seu nome, eu gostaria de agradecer a toda a equipe da TV Câmara por trazer esse debate tão urgente na nossa sociedade, num momento tão delicado e importante que é o Novembro Negro. A gente tem buscado muito construir uma outra sociedade mais justa e igualitária a partir da juventude. Por isso, eu reforço meu pedido, precisamos construir um pacto capaz de transformar a vida dos nossos jovens, em especial dos jovens negros. É urgente isso. A nossa juventude está morrendo e ela está ficando sem perspectivas. A pandemia acelerou processos que já vinham acontecendo há muito tempo, que é o processo da automatização do emprego, o processo da ampliação das doenças psicossociais. E a gente agora, mais do que nunca, precisa reverter a partir do olhar da juventude. A juventude é o futuro e o presente da nossa cidade. Bom, agora sim, foi uma honra imensa conversar com vocês e debater sobre esse assunto. Eu agradeço a presença de todos e todas aqui no programa. Obrigado você de casa pela audiência. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima e tchau, tchau.